aí, gente, como estão vocês? Estão todos bem preparados aí para esse segundo módulo, né, do curso de vocês? Então, estou aqui para dar um help em vocês, para ajudá-los no que precisar, né, aqui na disciplina de empreendedorismo e inovação, tá bom? Deixa eu ver aqui quem é que eu tenho. Estou aqui com a Assunção do Piauí. Bom dia, pessoal de Assunção do Piauí. Acho que é São João da Canabrava, né? Então, bom dia para vocês, né? Sejam todos bem-vindos, tá bom? Bom dia, o pessoal aqui do YouTube, né? Tem a professora Fátima Campelo, bom dia. A Emanuela, tá? A Maria Cauane, né? Então, um ótimo dia para vocês, tá bom? Bom, gente, então eu me chamo Naira Tiane, né? Podem me chamar de Naira ou Tiane, como vocês, né, acharem melhor, não tem problema. Então, estou aqui para substituir o professor André, né? O professor André não pôde vir, e aí eu vim, né, aqui para compartilhar um pouco com vocês aí, né, sobre essa disciplina maravilhosa, né, essa temática deliciosa que vocês vão gostar muito de estudar, que é sobre empreendedorismo, tá? E, claro, inovação também. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, né, trazendo aí, na verdade, a parte mais introdutória, né, sobre o empreendedorismo, né, um pouco da história, alguns conceitos aí que vieram ao longo do tempo sobre o que é o empreendedorismo, né, aí os aspectos positivos da atividade do empreendedor, né, os desafios. Então, a gente vai ter uma conversa bacana sobre isso, tá bom? E aí vocês podem compartilhar experiências, né, podem fazer perguntas, tá bom? Quero todo mundo aí participando da nossa aula, certo? Então, vamos iniciar, tá? Aí a nossa aula, vamos conversar aí sobre o tema, né? Vamos ver quais são as novidades, né, para vocês, tá? Então, quais serão os conteúdos que nós iremos trabalhar na aula de hoje, né, que é o nosso objeto do conhecimento, né? Quando a gente fala de objeto do conhecimento, a gente vai trabalhar com vocês, na verdade, os conteúdos, né, as temáticas, certo? Então, hoje, nós iremos trabalhar, né, a introdução da disciplina, tá? Que é exatamente o quê? Falar um pouco do contexto econômico, um pouco do contexto mercadológico, né, aí de antes de 1990, né, que já é aí onde se começam a surgir, né, o que seria, né, as primeiras atividades empreendedoras, tá? Vamos falar um pouco sobre competitividade nas empresas, alguns aspectos relevantes, certo? E os nossos objetivos, né? Compreender o conceito de empreendedorismo e como essa atividade ela está presente em nosso cotidiano, né? E relacionar o empreendedorismo com o contexto econômico e mercadológico, né? Então, vocês vão ver que todo um contexto aí está em volta do surgimento da atividade de empreender, tá? E aí nós vamos ter, sim, um momento de aliar a teoria à prática, né, com alguns desafios, algumas perguntas para vocês responderem, né, alguns exercícios, tá bom? Então, vamos iniciar, tá? Bom, gente, para começo de conversa, né, para conversar um pouquinho aí sobre o empreendedorismo, né, o empreendedorismo ele passa por todo um processo, né? Existem vários elementos aí que permeiam, que vão nortear essa atividade de ser um empreendedor, né? O que ela envolve? Tá? O que ela traz, né? Quais são os desafios, quais que seriam aí as etapas quando se fala em empreender, né? Algo que é só fazer por fazer, né? Ou a gente precisa se planejar, né? Envolve recursos financeiros, né? Envolve uma análise aí do ambiente onde a pessoa deseja ir abrir o seu empreendimento, né? Então, por isso que a gente traz aí essa fala sobre o processo, né? O processo empreendedor, né? Então, nesse gráfico aí, então vocês percebem que a gente tem aí tudo que está em volta, tá? Do processo do empreendedor, né? Então, nós temos aí, o que é necessário, gente? É necessário, sim, se pensar em um business plan, né? O que é esse business plan, né? Planejar, gente, o planejamento de todo um negócio, né? As coisas não podem só você pensar, quero fazer e vou fazer. Não, é necessário ter um planejamento, sim, do negócio, né? Que negócio vai ser esse, tá? Já foi analisado o mercado, né? Qual é o tipo de negócio, né? Que recursos financeiros vão estar envolvidos? Qual vai ser o produto? Qual vai ser o serviço que vai ser ofertado?
tá? Então, tudo isso aí entra dentro desse business plan, né? E aí a gente tem sim, temos o quê? A oportunidade, né? Então, quando se fala, a gente vai ver isso já já, quando a gente falar num conceito, né? Então, na verdade, quando a gente fala em empreender, é o quê? É criar, muitas vezes, né? Algumas pessoas dizem que é criar oportunidade, né? E não esperar, né? Alguns dizem, não, olha, a oportunidade surgiu e aí o empreendedor, ele abraça aquela oportunidade e aí vai criar o seu negócio, vai se desafiar, né? Aí, em meio a essas oportunidades que surgiu, tá? Mas, quando a gente fala em empreendimento, é necessário que, gente, recursos, né? E quando se fala em recursos, são recursos financeiros, né? São recursos no sentido de pessoas, não é verdade? Então, não se monta um empreendimento sem se pensar no financeiro, sem se pensar na equipe que vai estar envolvida aí, tá? No preparo, né? Aí no desenrolar desse negócio, tá? E aí, equipe, né? Então, tá aí os recursos humanos, né? Esse elemento que é fundamental para o sucesso de todo e qualquer empreendimento, tá? Hoje as pessoas, gente, passam a ser aí parceiros na organização, né? Algumas empresas até investem bastante aí em conquistar cada vez mais, né, a sua equipe para que elas sejam parceiros e aí contribuam para o sucesso do empreendimento, né? Algumas empresas, elas batalham tanto nisso que os funcionários, os colaboradores se tornam, na verdade, uma força extrema, uma força fortíssima de marketing, né, de divulgação, é um marketing de venda também. Essa equipe pode se tornar, dependendo da forma como a empresa trabalha, claro, né? Gente, e aí, envolvendo esses aspectos, né, quando a gente falou aí de oportunidade, de recursos, falamos da equipe, né? Então, tudo isso aí, gente, está em volta também outros elementos, né? Que outros elementos seriam esse, pessoal? Então, é necessário sim, né, se falar em liderança, né? Então, um bom líder, né, precisa estar à frente sim do empreendimento, né? A capacidade de liderança para que esse negócio ele tenha sucesso, para que esse negócio ele tenha êxito, né? Comunicação, sim, a comunicação assertiva, né? O que é a comunicação assertiva, né? É de fato se saber passar as informações, tá? De forma correta, né? Perceber se de fato essa informação ela foi assimilada, tá? Para as pessoas, né? Para a qual foi passada aquela informação. E essa comunicação assertiva, né, ela é muito importante, né? A gente às vezes até brinca, quando você passa uma mensagem que ela não é assertiva, quando chega lá no final, ela sai totalmente diferente, né, do que se queria dizer, na verdade, né? Criatividade, gente, sim, né, fundamental em todo empreendimento, né, pessoal? Hoje a gente vive assim no mercado, num mundo bem volátil, né? As coisas estão constantemente mudando, né? As coisas acontecem muito rápido. Então se torna necessário, sim, né, que quando se pense lá no business plan, né, na montagem do seu negócio, no plano de negócios, né, também se saiba utilizar a criatividade para aproveitar, né, para ali inserir, utilizar os desafios que vierem como um ponto positivo, né, para a empresa, tá bom? E nisso, pessoal, quando se fala no processo empreendedor, existem outros aspectos inerentes a ele, como forças externas, né? Existem sim alguns elementos que vão influenciar aí no desempenho desse empreendimento, tá? É a força da concorrência, né? É o mercado, né? O próprio mercado de capitais, gente, né? Isso interfere, impacta demais em qualquer negócio, tá? São as incertezas, certo? Existem incertezas, né? Quando se fala em empreendimentos, como se fala em negócios, quantas incertezas existem, né? E aí, o seu empreendimento, né, o empreendedor, ele precisa estar preparado para essas incertezas, né? Então, qual vai ser a postura que vai ser despertada aí na empresa em meio a essas incertezas, em meio às ambiguidades, né, que esse mercado, né, que o ambiente externo pode trazer para essa empresa, certo, gente? A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse processo empreendedor durante aí esse nosso tempo de aula, tá bom? A gente vai aprofundar ele cada vez mais, certo? Bom, e aí, gente, o processo empreendedor, né? Quando a gente fala de processo empreendedor, a gente traz aí
alguns aspectos, tá bom? E aí a gente vai conversar um pouquinho, tá? Como eu falei para vocês, sobre as origens, né, desse empreendedorismo no mundo e no Brasil, tá bom? No nosso contexto, tá? Então, olha só, aqui nós vamos apresentar a origem, né? O desenvolvimento do empreendedorismo no mundo, porque é sempre assim, né? Então, são os acontecimentos que estão aí no mundo afora, que trazem aí para cá, para o nosso país, os desafios, né? E vem para cá sim, né? Então, apresentar o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, demonstrar como o termo empreendedor, ele foi conceituado aí ao longo do tempo, né? Então, vocês vão ver que foram surgindo vários conceitos, né? Várias definições para esse empreendedorismo à medida, né, que os anos foram se passando, à medida que foram acontecendo, né, fatos, aspectos, né, no mercado, tá? No próprio contexto histórico, tá bom? O termo empreendedor, gente, que é o entrepreneur, né, é de origem francesa, na verdade, né? E quando se fala em empreender, vocês vão ouvir muito falar nisso, né? Significa o quê? Assumir riscos, né? É começar algo novo. Já o termo empreendedorismo tem sua criação atribuída ao escritor e economista Richard Cantillon, né, lá no século XVII, tá? Pois foi um dos primeiros aí a distinguir o empreendedor, que é a pessoa que assume riscos, né, do capitalista, né, um simples fornecedor aí de capital, né? Porque quando a gente fala de empreendedor, né, aquela pessoa que ela está dando origem aí a um negócio novo, a um empreendimento novo. E com isso, com certeza, ela vai aí arcar com alguns riscos, né? E o capitalista não, né? O capitalista é aquela pessoa ali que dispõe só do capital ali para investir no negócio, né? Então, a partir desse momento, né, com o Richard Cantillon, né, houve essa diferenciação aí entre o que é o empreendedor, né, e o que é o capitalista, né? Então, houve aí o desmembramento aí desses dois aspectos, tá? Tudo ok aí, gente? Alguma question, alguma pergunta, né? Vocês têm alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho? Todo mundo quietinho. Ok. Qualquer coisa, conversem aqui comigo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Bom, aí a gente vai, como eu havia falado para vocês, aí desmembrando um pouco mais lá o processo, né, empreendedor, certo, gente? Então, quando a gente fala de processo empreendedor, né, nós falamos sobre o que também? Inovação, né? Então, a pessoa que ela vai empreender, ela vem trazer, né, uma novidade, ela vem trazer algo novo, tá? Ela vem oferecer aí um diferencial aí para alguns clientes, né, para algum tipo de clientela, tá bom? Então, quando a gente fala de inovação, né, está muito atrelado também ao empreendedorismo, tá? E aí essa inovação, tá? Quando a gente fala de inovação, está muito ligado o quê, gente? Está ligado o quê? Os fatores pessoais, né? Sim, né? Por que fatores pessoais, gente? Então, porque inovar, né? Inovar, então vai envolver o que as pessoas estão buscando mais, né? O que desafia mais, o que é mais atrativo para as pessoas, né? Isso tem que ser pensado também, né? O que vai, a empresa vai trazer mais de valor, né, para as pessoas, né? O que é novidade para as pessoas, tá? E, gente, a inovação, ela recebe as influências dos fatores ambientais, né? Que, na verdade, esses fatores ambientais, eles vão trazer impactos, né, em todo o processo empreendedor, tá bom? E aí vem o evento inicial, né, que é aquilo que dá vamos dizer assim, o input inicial para a criação do negócio, né? E aí vem a implementação, né? Claro, se pensou, né, qual vai ser o primeiro passo a ser dado. E aí começa-se a pensar na implementação, tá? E por fim, o crescimento, né? Sendo que quando a gente fala, gente, no evento inicial e na própria implementação, a gente tem aí os fatores sociológicos também, né? Por que não, né? Que vai interferir sim, pessoal, nesse desenrolar de todo esse processo de inovação, tá? E aí entra também os fatores pessoais e os fatores organizacionais lá no crescimento da empresa, né? Então, porque quando a gente fala de crescimento, né, tá aliado aos fatores organizacionais, né? O que essa empresa, ela precisa aí, em termos de crescimento, melhorar, né? E por isso se fala em aspectos organizacionais também, tá bom? Todo esse processo de empreender, tá?
Em 1814, o economista francês Jean-Baptiste Say usou o termo empreendedor, né? Olhem só, pessoal, para identificar o indivíduo que transfere, olha aí, recursos econômicos de um setor de baixa produtividade para um setor de produtividade mais elevada. O autor enfatizou ainda a importância do empreendedor para o bom funcionamento do sistema econômico, né? Vejam só, né? Então, esse conceito dele já fala um pouquinho mais, né? Já traz mais à tona a questão dos recursos financeiros, né? Então, aí, ele já foca, né? Então, a transferência aí do recurso financeiro do setor de baixa produtividade para um setor de produtividade mais elevada, tá? Olha o outro conceito de Schumpeter, né? Um economista austríaco, defendeu o papel do empreendedor, né? E o seu impacto sobre a economia, né? Sim, quando a gente fala em empreendedor, em empreendimentos, né? Com certeza impactam na economia, sim, gente, de qualquer local, né? Concordam comigo? Então, ele vem definir o termo como alguém com o desejo e potencial de converter uma nova ideia ou uma invenção em uma inovação bem-sucedida, tendo como principal tarefa a destruição criativa, né? Para o autor, o empreendedor ele é capaz de modificar a economia, tá? Introduzindo novos produtos ou novos serviços no mercado, né, gente? Então, o empreendedor, sim, ele traz um novo produto, né? Ele traz um novo serviço no mercado. E aí, dependendo de como acontece o desenrolar, né, desse empreendimento, como acontece aí todo o lançamento, toda a abertura do empreendimento, isso vai impactar o mercado local, né? Vai mexer com a economia, né? A professora, como assim mexer com a economia? A gente mexe, né? Então, uma nova clientela, né? Aquela pessoa ali, ela já sabe que tem um novo empreendimento, ela vai atrás daquele produto ou daquele serviço, tá bom? São oportunidades de emprego novas, né? Para aquele local onde aquele empreendimento abriu, tá? Então, isso impacta na economia, sim. Então, novos empregos, tá? Novas pessoas empregadas, né? Um giro maior aí de recursos financeiros na localidade onde está inserido o empreendimento, né? E isso são alguns exemplos, né? Então, esse novo empreendimento pode trazer, sim, novas abordagens, né? Às vezes através de treinamentos, né? Através de eventos que podem ser trazidos para a localidade, às vezes uma campanha publicitária, né? Então, o empreendimento, ele vai trazer, sim, N diferentes acontecimentos, né? E por isso mexe muito, sim, com a economia, tá? E modifica, né? Não tem como não modificar, tá? E aqui a gente, mais uma vez, fala do processo empreendedor, né? E aí ele está desmembrado aí nessas quatro ferramentas que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Então, identificar e avaliar a oportunidade, né? Então, quando a gente fala em identificar e avaliar a oportunidade, então é a criação, gente, é a abrangência da oportunidade, né? Eu falei para vocês que o empreendedor, né, ele pode aproveitar a oportunidade, mas de repente ele pode também criar uma oportunidade, né? Valores percebidos e reais da oportunidade. Será que essa oportunidade, né, ela é interessante? Tá? Será que vale a pena ser feito aí um investimento em cima dessa oportunidade? Também, gente, avaliar os riscos, né? Os retornos que essa oportunidade pode trazer, né? Por isso que empreender envolve todo um processo, né? Necessário, sim, um plano de negócios, né? Que é o business plan, né? Então, não tem como empreender sem que você consiga pensar em todos esses detalhes. E o plano de negócios, ele proporciona isso, tá? Analisar as oportunidades, né? Aí aliadas às habilidades, tá? E as metas pessoais, né? Tá bom? A situação dos competidores, né, que são os aspectos externos, né? Quando se fala em competidores, né, o empreendedor ele tem que estar atento aí ao que a concorrência vem trazendo, né? Então, ele precisa olhar a concorrência, sim, né? Será que o que ele está pensando aí em implementar, né, vai conseguir aí competir, né, com essa concorrência? Vai conseguir aí, de repente, se sair na frente, se destacar, né? Oferecer algo mais para o cliente que essa concorrência não está, né, oferecendo, tá bom?
Outro aspecto, desenvolver o plano de negócios, né? Então, gente, o plano de negócios é fundamental, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, acho que talvez mais na frente vocês vão ver. No mundo da administração, né? Esse é um tema recorrente, né? A gente está sempre falando sobre esse plano de negócios, tá? Porque ele é, na verdade, vamos dizer assim, ele é o passo a passo do seu empreendimento, né? A empresa que vem pensar, né, o empreendedor que quer aí, montar o seu negócio, ele realmente precisa pensar em vários detalhes, em vários aspectos. E quando ele tem, né, quando ele consegue elaborar o plano de negócios, ele consegue visualizar isso. Ele tem tudo isso de uma maneira mais formal e organizada, tá bom? Então, o que é esse plano de negócio? O que esse plano de negócios traz, né? Ele traz um sumáriozinho com todo o detalhe, né, o sumário executivo, tá, do que vai acontecer, de todos os detalhes. Ele vai falar do conceito do negócio, ele vai falar da equipe de gestão, ele vai falar do mercado, tá? Do mercado dos competidores, né? Ele vai trazer aí o marketing e vendas, né? Quais que serão as estratégias de marketing e venda adotadas aí pela empresa. Qual vai ser a estrutura, né, da empresa, né? Como que vai ser a operacionalização das atividades, né? Como que vai ser todo o processo administrativo da empresa. O plano de negócio traz também uma análise estratégica, né, do empreendimento e não poderia deixar de trazer também todo o plano financeiro, né? Esse plano financeiro, ele traz aí de onde é que vem, de onde é que vai vir todos os recursos, né, que o empreendimento vai utilizar, quais vão ser os gastos, tá? De onde é que se busca aí tirar, né, os lucros, né? Então, tudo isso vai estar detalhado aí no plano de negócios, tá? E pode conter também os anexos, né? De repente, aí alguns anexos contendo, por exemplo, o organograma da empresa, né? A relação dos membros da equipe que vão compor essa organização, certo? Então, plano de negócios, gente, é muitíssimo importante quando se fala em empreender, tá? Ou até mesmo para empresas que já existem, né? É recomendável que a empresa que já existe, ela possa também pensar no plano de negócio quando ela for lançar um novo produto, quando ela for lançar um novo serviço também, tá? Outro aspecto, gente, determinar e captar os recursos necessários, né? Sim, né? Então, quando ele pensar, quais são os recursos que eu vou precisar utilizar? Como que eu posso captar esses recursos? Então, ele relaciona aqui, ó, os recursos pessoais, recursos de amigos e parentes, né? Tudo tá aqui, gente. São angels. Vocês já ouviram falar nessa expressão angels, gente? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Mas, na verdade, são o quê? São investidores, né? Os angels são investidores. Podem ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser uma outra empresa, tá? Que vai aí investir no seu empreendimento. E esse investimento, ele não é apenas financeiro, né? Interessante é isso. Pode ser investimento intelectual também, né? Ele meio que se torna um conselheiro aí na organização, tá? São os capitalistas de risco, são bancos, né, que você vai buscar, né, aí para captar os recursos, é o governo através de alguma política pública, né, são as incubadoras, né, então de onde que vai ser aí, né, captado os recursos que serão necessários, tá? E gerenciar o negócio, gente, gerenciamento é um diferencial também, tá? No empreendimento, né, então definir aí o estilo de gestão, tá? Os fatores críticos de sucesso, né? O que vai levar o meu empreendimento ao sucesso? Onde é que devemos apostar? Identificar os problemas atuais, né? Problemas potenciais aí, que são os problemas que podem vir a surgir. Implementar um sistema de controle, né? Um acompanhamento, gente. Isso é fundamental. Profissionalizar a gestão, né, através de treinamentos, de capacitações, entrar em novos mercados, por que não, né? Então, com o empreendimento, né, você tem que pensar em cada vez mais aí expandir, né, esse negócio, né? Se você já está ali há algum tempo, conseguir uma certa estabilidade, por que não pensar, né, em entrar, né, aí num novo mercado, né? Mas é claro que é tudo uma questão de análise, né? Tudo uma questão de gerenciar o negócio, né? É um aspecto que precisa ser analisado, né? Então, por isso que a gente fala que é o processo empreendedor, né? Então, são vários aspectos que vão estar aí juntos, né, com esse processo para que o empreendimento tenha sucesso. Bom,
Gente, o empreendedor ele é capaz de conceder a algo já existente uma nova funcionalidade, né? Então, não apenas criar algo novo, mas transformar aquilo que já existe, né? Trazer para aquilo que já existe um diferencial. Constantemente empenha-se em descobrir oportunidades, né? Para inovar, então, sem medo de assumir riscos, né? Aquele que empreende, além de ser capaz de detectar oportunidades rentáveis, né? Vejam só, oportunidades rentáveis, também busca informações e conhecimentos, pois entende que esse é o caminho para o êxito do seu negócio, gente, concordam? Gente, conhecimento e informação é tudo, né? Hoje a gente vive, eu nem sei se a gente pode dizer que a gente vive no mundo da informação e do conhecimento, né? Acho que a gente vive mais no mundo da transformação e da mudança mesmo. Mas que informação e conhecimento é fundamental em todo esse processo, né? E quando a gente fala em um negócio tão desafiador como é empreender, então não se pode se abster de informação e conhecimento sempre, tá bom? Olhem só esse conceito aqui do Chavenato, né? O que o Chavenato fala, né, sobre o empreender, né? O empreendedor é ser uma pessoa com sensibilidade e tino, olha aí. Tino financeiro para os negócios. É ser dinâmico e realizador de propostas, né? É alguém que inicia, né, e opera um negócio para a realização de uma ideia ou um projeto pessoal. E com isso, assume riscos, claro, né, responsabilidades e, enfim, inovando em sua área de atuação, né? Olha só como esse conceito aí de empreendedor, né, tá bem completo, né, de Chavenato, tá bom? Bom, e aí falando um pouquinho mais, né, aprofundando cada vez mais aí o processo, né, processo empreendedor, né? Então, quando a gente falou lá de fatores pessoais, né, o que nós temos? Nós temos aí, ó, a realização pessoal. Normalmente quem empreende está pensando em uma realização pessoal, algo que ele queria muito fazer. Assumir riscos, é alguém que está aberto a assumir riscos. Envolve valores pessoais, sim, né? Ele vai empreender naquilo que ele acredita, né, que vai funcionar, que vai dar certo, tá? Educação, experiência, né? Então ele tem um conhecimento, né? Então ele pode sim ter o conhecimento ali naquela área que ele empreender e na grande maioria das vezes ele também tem experiência, tá? E isso vai impactar, sim, na inovação, tá? Fatores pessoais, aí dentro dos fatores pessoais aí também entra o assumir riscos, às vezes a insatisfação com o trabalho, né? Alguém que está trabalhando em um ambiente, mas não está, né, não consegue se enquadrar, né? Está sempre pensando em empreender, né? Despendimento, reeducação, a idade também, tá? Os fatores sociológicos, né? Networking, gente, fundamental, pessoal, né? Hoje a gente fala muito em networking, né, que é fundamental. A gente precisa ter os contatos, precisamos aí estar cada vez mais próximo das pessoas aí da nossa área, né, trocando ideias, trocando conhecimentos, conversando sobre capacitações, conversando sobre as inovações e as inovações dentro das áreas que a gente trabalha, tá? A influência familiar também, né? Modelos de sucesso de outras pessoas, né? Às vezes a pessoa, ela quer empreender, né? Claro que existem outros elementos aí que estão aí, vamos dizer assim, borbulhando nas ideias dele. Vamos dizer que ele apresenta aí uma série de aspectos relevantes e positivos para o sucesso do empreendimento. E dentro disso também existem os fatores sociológicos, né? E ele tem em mente, né? Ele tem como exemplo alguns modelos de sucesso, né? Algumas pessoas que empreenderam em determinadas áreas e fizeram sucesso, né? E isso também vai impactar, vai influenciar nesse processo. Gente, quando a gente fala de fatores pessoais lá no processo, né, também entra aí o empreendedor, né, o ser empreendedor, o ser líder, o ser gerente, né, o ter visão, tá? E os fatores organizacionais, né, que nós falamos lá na frente quando se fala de crescimento do empreendimento, né? Então, quem é a equipe? Qual vai ser a estratégia que vai ser utilizada? Qual vai ser a estrutura do nosso empreendimento? Qual vai ser a nossa cultura organizacional? Com que produtos, com que serviços nós trabalhamos, tá?
E vem os aspectos ambientais que vão influenciar aí durante todo o processo, pessoal, né? Então, temos aí a oportunidade, a análise da oportunidade, a criatividade, né? Os modelos, os exemplos de casos de sucesso, tá? Temos aí a questão da competitividade, os recursos, né? As empresas incubadoras, as políticas públicas que poderão contribuir com o empreendimento, tá? Nós temos que pensar também, né, em clientes, em fornecedores, em investidores, né, bancos que poderão aí estar otimizando aí a questão financeira do crescimento do nosso empreendimento, os recursos, as políticas públicas também, tá, pessoal? Gente, aí nós vamos trazer mais conceitos aí, né? Então, segundo Carvalho, os empreendedores, eles são indivíduos que têm a capacidade de criar algo novo, né? Então, vejam que a gente está sempre, na grande maioria dos conceitos que a gente traz sobre o empreendedorismo, né, a gente está sempre falando de novo, de inovação, tá? Então, assumindo responsabilidades, né? Sim, né? Ser responsável em função de um sonho, o de obter sucesso, né, em seu negócio, tá? Essas pessoas são ousadas, aprendem com os erros e encaram o seu negócio como um desafio a ser superado. Têm facilidade para resolverem problemas que podem influenciar em seu empreendimento e mais, identificam oportunidades que possibilitam melhores resultados, tá? São pessoas, gente, incansáveis na procura de informações, né? A gente conversou sobre isso agora há pouco, né? Então, informação e conhecimento é tudo, né? Então, elas procuram informações interessados em quê? Em melhorias, né? Em melhorias para o seu setor ou ramo de atividade, elevando ao máximo a sua gestão, tá? De acordo com Bernard, a ideia de um empreendimento surge da observação, da percepção e da análise de atividades, tendências e desenvolvimentos na cultura, na sociedade, nos hábitos sociais de consumo, né? Então, vejam só, pessoal. Então, quando a gente fala de empreender, né, está em volta uma série de análises, né? Não é só empreender por empreender, não. Então, é analisar atividades, é analisar tendências e desenvolvimentos, é a cultura, é a sociedade, são os hábitos sociais de consumo, as oportunidades detectadas racional ou intuitivamente na necessidade e nas demandas prévias, né? Isso aqui tudo, gente, relacionado, tá? Não de forma aleatória, né? Mas se complementando, tá bom? Então, ó, as oportunidades detectadas racional ou intuitivamente nas necessidades e nas demandas prováveis, né, atuais e futuras, bem como nas necessidades não atendidas para o autor, definem o conceito de empreendimento, né, também é outro conceito bastante completo sobre o empreendimento, tá bom? Em especial, eu destaco esse aspecto aí de analisar, né, não só a questão do intuitivo, do racional, né, mas do intuitivo das oportunidades, mas ligada a quê? Né, aspectos como cultura, como sociedade, tá, como consumo, como economia, tá bom? Tudo isso precisa ser analisado dentro do empreendimento, tá? Bom, e aí a gente vai trazer aqui algumas fases dentro do processo, né, de empreendimento. Então, nós teríamos aí a fase 1, que é a identificação na verdade, a complementação de todo aquele gráficozinho do processo de empreendimento que a gente vem trazendo, tá, gente? Então, aqui nós temos aí a fase 1, né, que é a fase lá da inovação, a identificação da oportunidade para a inovação, né, seria aqui a fase 1, tá? Deixa eu só mudar aqui a cor da minha caneta. A identificação da oportunidade para inovação, certo? A fase 2, o gatilho para a abertura da empresa, né? Que seria aí o evento inicial, o pontapé inicial aí, tá bom? E aí, ó, vejam que está os fatores pessoais relacionados aí na fase 1, na fase 2, tá? E os fatores sociais, impactando também o quê? Os fatores ambientais, certo, gente? Lá na fase 3, a criação da empresa e a implementação, né? Então, vejam que nessa fase aí, ó, permanece aí influenciando os fatores ambientais, tá? E nessa fase 3, aí, em especial, nós vamos ter o que? A influência aí dos fatores sociais e fatores pessoais, tá?
Já na fase 4, a administração do negócio, né? O crescimento em si do empreendimento, né? E aí entram os fatores pessoais, né? Até porque é aquela característica do empreendedor, do ser líder, do ser gerente, é o ter visão. Os fatores organizacionais, que é quando se começa a pensar na equipe, né? Não que se começa a pensar, vamos dizer assim, deixa eu me corrigir aqui minha frase, né? Vamos dizer assim que há uma ênfase maior, né, na equipe, na estratégia da empresa, na própria estrutura, na cultura organizacional, os produtos e serviços que serão oferecidos. E vocês vejam que durante todo esse processo, durante todas as fases, a gente tem aí fatores ambientais que vão impactar no desenrolar dessas etapas, dessas fases, tá, gente? E aí, gente, a gente vai ver aí de uma forma mais, né, vamos dizer assim, sistematizada, tá? Algumas definições, né, do que seria empreendedor por diversos autores aí ao longo do tempo, tá? Então, nós temos aí, ó, quando a gente fala de conceito de empreendedor, o primeiro, né, que surge, claro, é do francês, que é aquele que está entre, né, ou está entre, aquele que está entre ou estar entre. Lá na Idade Média, né, quando se falava empreendedor, era o que? Era o participante e pessoa encarregada de projetos de produção em grande escala. Olha aí como é, né? Mas é diferente do que hoje a gente conhece, né, do que é o empreendedor. Já no século XVII, a pessoa que assumia risco de lucro ou prejuízo e de um contrato de valor fixo com o governo. Ó, aqui já começa a se falar em assumir riscos, né? Em 1725, Richard Cantillon, que a gente viu ali atrás, a pessoa que assume riscos é diferente da que fornece capital, né? Que veio a diferenciação que a gente viu atrás, né? Então, o empreendedor é difícil lá, diferente do capitalista. Em 1803, né, o Jean-Baptiste Say diz que os lucros do empreendedor separados do lucro do capital. Então, aqui permanece essa diferenciação, né? Em 1876, Francis Walker distingue entre os que forneciam fundos e recebiam juros, né? Então, aí, ó, e aqueles que obtinham lucro com habilidades administrativas, que era o empreender, né? Em 1934, Joseph Schumpeter, o empreendedor, ele é um inovador. Olha aí, ó, que já se começou a falar em inovador e desenvolve tecnologia que ainda não foi testada, né? Em 1961, David McClelland, né, o empreendedor é alguém dinâmico, né, que corre riscos moderados, né? Então ele segue aí falando sobre a dinamicidade, né, a questão do risco da atividade de empreender, tá bom? Bom, gente, aí assim, quando a gente vai falar de empreender, né, do ato de empreender, né, existem, vamos dizer assim, algumas habilidades, tá, bastante importantes, né, e aí a gente tem aqui nesse gráfico alguns aspectos relevantes, tá, que vão influenciar e que vão impactar, tá, no processo de empreender, tá bom? Então, trabalhos que dão acesso a informações de ponta, tá, a experiência variada de trabalho e vida, a posse de uma ampla rede de relacionamento social, a busca ativa por oportunidades, por exemplo, um esquema de alerta ao empreendedor, tá? Isso tudo aí, gente, traz um maior acesso, né, a informações relacionadas com oportunidades, tá? Aliado a isso, a gente vai ter os arquivos de conhecimentos mais ricos e mais bem integrados, uma maior inteligência prática, né, que traz o que? Uma maior habilidade de utilizar informações relacionadas a oportunidades, né? Então, a gente tem aí, ó, as características que trazem um acesso maior a informações referente a oportunidades e características que dizem respeito a habilidades de utilizar essas informações, né? Então, tudo isso aí aliado, né, traz o que? A capacidade aprimorada para reconhecer, né, aí, ó, oportunidades potencialmente valiosas, né? Então, existem aí algumas habilidades que vão aí atuar em conjunto, tá? Para que a pessoa, para que o empreendedor, né, vamos dizer assim, para que alguém tenha aí, vamos dizer assim, uma capacidade mais, né, preparada no sentido de identificar as oportunidades, né? Então, aí são as habilidades das informações, tá? E as habilidades de utilizar. A habilidade, quando eu falo o acesso, né, o acesso à informação e a habilidade de utilizar essas informações, né? E isso tudo junto aí
traz aí o aprimoramento, né, do conhecimento para reconhecer essas oportunidades potencialmente valiosas, né, algo que possivelmente vai trazer sucesso, tá? Continuando a nossa tabela, né, em 1964, Peter Drucker fala que o empreendedor ele maximiza oportunidades, né? Olha aí que legal, né? Em 1975, Albert Shapiro, o empreendedor toma iniciativa, né? Ele organiza alguns mecanismos sociais e econômicos e aceita os riscos de fracasso, né? Vejam que ao longo do tempo esses conceitos eles vão evoluindo, tá? Em 1980, né, Carl Vesper, o que ele fala, né? Que o papel do empreendedor pode ser delineado de diversas formas e tende a apresentar-se diferente sob diversas perspectivas, tá? Para o economista, o empreendedor é aquele que junta recursos, trabalho, materiais e outros ativos em uma combinação que aumenta seu valor e também aquele que introduz mudanças, inovações e uma nova ordem. Para um psicólogo, é uma pessoa tipicamente guiada por algumas forças, né? Tipo a necessidade de obter algo, de experimentar, de realizar-se, de insubordinar-se, né? Vejam que ele traz aí, ó, vários conceitos, né? Aí, em áreas diferentes. Um político contrário pode ver o empreendedor como um subversivo, difícil de controlar, enquanto um político favorável pode vê-lo como uma pessoa que encontra meios efetivos de realizar coisas. Para um homem de negócios, o empreendedor pode se revelar uma ameaça, um competidor agressivo, enquanto que para outro pode ser visto como um aliado, uma fonte de suprimento, um consumidor ou alguém digno de receber investimentos. Vejam aí, né, que o Carl Vesper ele já traz aí as diversas perspectivas, né, os diversos olhares sobre o ato de empreender. Gente, então nós vamos dar um break aqui rapidinho, tá? Um intervalo rápido só para a gente tomar uma água e ajustar algumas coisas. E já já a gente retorna com a nossa conversa aí sobre o empreendedorismo, tá bom? Até já!